Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o teu amigo. Só as irmãs. De alma. Os homens. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o teu amigo. Pai querido, eu creio que é tudo que nós precisamos na vida, é da tua companhia, é da tua presença, é da tua liderança. A tua presença, Senhor, nos dá coragem, nos dá ânimo, mas a tua ausência, Senhor, traz perturbação para a nossa alma, confusão, ó Deus, preocupações e esgotamento. Pai, tu prometeste estar com teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto não é o problema, Senhor, saber que o Senhor cumpre a tua palavra. Mas o assunto mais é do lado de cá, é do nosso lado. Se nós podemos ficar contigo, Senhor, estar contigo, Pai, com tantas fraquezas, tanta incredulidade, tanta maldade, ó Deus, mas na tua suprema misericórdia, fica conosco, ouça nossas orações, estenda tuas mãos, toca em nossa alma, aquela alma que está seca, faça chover nela a tua presença. Ó Deus, o homem sem ti se torna como uma pessoa bruta, um animal, mas na tua presença, Senhor, ele tem o perfeito juízo, a noção das coisas como deva ser. Pedimos que o Senhor fica conosco, nos ajude nessas horas finais. Nós cremos sinceramente que estamos vivendo as horas finais. Ó Deus, e que o mundo tudo tem se cumprido a tua palavra, e o que está faltando é o Senhor vir para buscar a tua igreja. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Nesta hora de um evangelho morto, morno. Não nos deixe cair sob a influência desse tipo de evangelho superficial, mas queremos te servir com força, te servir com fervor, te servir com tudo que há em nós, Senhor. Pai, ajuda-nos nestas horas e nunca permita que venhamos cair em confusão. Ó Deus,
Em nome de Jesus, eu peço que nos abençoe. Amém. A nossa saudação, boa noite a todos vocês, irmãos aqui da igreja, como também a vocês que nos acompanham pela internet. Eu estava hoje olhando pela internet aqui, pela escola dominical, há centenas e centenas de pessoas que acompanham a internet, e havia pessoas de outros países, bem longe daqui, como Rússia, sei lá, mais outros países, Espanha, Portugal. Então, pelo menos para isso está servindo a internet, né? Para ajudar alguém, animar alguém e fazer com que nossos irmãos de longe não se sintam isolados, sozinhos, mas saber que eles têm um grupo de irmãos aqui. Por isso eles mandam seus pedidos de oração e é um prazer atender. Nós vamos ler a Bíblia nessa noite, em 1 Samuel, capítulo 28. O pastor Daniel deu uma nota aqui e gostaríamos que você não esquecesse desta nota. E realmente precisamos para cobrir os nossos compromissos. Vocês entenderam a nota? Então não esqueça, tá? Domingo próximo. 1 Samuel, capítulo 28. O irmão Anildo está estão assistindo, acompanhando lá do Acre, o culto aqui. Então, Deus te abençoe, irmão Anildo, pastor Antônio, irmão Isaac, né? Lá estão em Cruzeiro do Sul, no Acre. E ele diz que vai muito bem o trabalho. Verso 4, vamos fazer a nossa leitura. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. E, vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Quer dizer, ele foi orar, foi perguntar. Porém, o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Podeis assentar? Esse espírito de adivinhar é um espírito demoníaco. Sempre quando Saul ia travar as batalhas, sempre acontecia dele perguntar a Deus, e Deus sempre dizia: pode ir, eu estarei contigo, faça isso, assim. Sempre Deus orientou o seu povo nas horas de dificuldade.
Mesmo para tomar Jericó, o anjo de Deus veio, o próprio Senhor, e instruiu a Josué como teria que fazer. Certa vez, Davi tinha que batalhar com os filisteus, e Deus disse: espere até que você veja um barulho como de uma marcha. Aquela hora você levante e vá, e eu os ataque por trás, porque eu estarei contigo. Sempre é bom, irmãos, quando a gente faz as coisas sob a orientação de Deus. A gente tem coragem, a gente vai com ânimo, com disposição, e sabe que a vitória é certa. Sabe que a vitória é certa. Agora, quando se perde esta liderança, a liderança de Deus, quando Deus não está presente no quadro, é impossível manter esse entusiasmo, essa certeza. É impossível a pessoa não cair em um estado de confusão, preocupação e assim por diante. Então, é necessário sempre manter este canal aberto com Deus. Porque a pior coisa que possa existir é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é terrível. E o silêncio de Deus, eu dou o título a essa pregação, Silêncio de Deus. Então, isso nos deixa apavorado, como a Saul. Saul simplesmente, ele começou aos poucos a se afastar dos caminhos do Senhor. São as mínimas coisas que acha que não tem importância e elas vão pesando daqui e dali, como grãos de areia na balança, e dali um pouco, Saul não podia mais sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. E o profeta nos diz assim, que antes de obtermos sucesso em qualquer coisa, temos que contar com a presença de Deus. Temos que manter um companheirismo com Deus. E enquanto se mantém esse companheirismo com Deus, não há problema. Mas há um preço para manter este nível, este compromisso, esse companheirismo com Deus. Por quê? Se a pessoa perde isto, é como Saul, vai entrar em dificuldades. E os problemas virão desafiando. Os inimigos não somente chegam à porta, mas entraram na terra de Israel. E se você der uma olhada no mapa de Israel, vai ver que Gilboa está situado bem no interior de Israel. E o inimigo veio para a batalha. Agora, Saul era um homem que havia sido rei durante 40 anos. Um homem que havia lutado muitíssimas batalhas. Havia visto a mão de Deus operar muitas e muitas vezes. Mas quando ele viu desta vez os inimigos, ele temeu. E ele queria a presença de Deus. E nos diz a Bíblia o quê?
que ele perguntou ao Senhor. Perguntou o quê, Senhor? O Senhor vai conosco na batalha? O Senhor vai nos dar vitória, como sempre o Senhor tem feito? Mas a verdade é que Saul havia empurrado Deus para lá, tirado Deus da sua frente, havia pecado, havia cometido crueldade, até mesmo havia matado os sacerdotes do Senhor, e a sua vida era perseguir o seu irmão, a Davi, e disse o profeta: um eleito não persegue outro eleito. Não, o eleito não persegue outro eleito. E agora Saul precisava de Deus e Deus não lhe respondeu. Ele pediu um sonho, Deus não lhe deu. Ele pediu que Deus enviasse algum profeta. Samuel já tinha morrido, né? Mas não veio nenhuma voz de Deus. Ele foi diante do Urim e o Tumim, que eram aquelas pedras ali no peito, na veste do peito do sacerdote, aquelas 12 pedras, que quando falava, conversava com Deus, elas brilhavam, ou elas ficavam quietas, e elas se mantiveram apagadas. Deus não falou nem por Urim, e nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonhos, de nenhuma forma. Então, o que aconteceu? O homem se desesperou. E olha vocês, foi a um outro extremo, foi em busca de uma feiticeira. É terrível quando Deus, ele se cala. Eu quero dizer a cada um aqui nessa noite: nunca deixe Deus se calar a teu respeito. Nós devemos temer isto. Deus tirar a sua mão de misericórdia. Deus se silenciar. O silêncio que é que ele denota. Isso mostra uma tristeza. Isso aponta um afastamento. Quantos pais, quantas mães. Uma certa vez ouvi alguém dizendo que a coisa mais horrível na sua vida era quando a sua mãe se silenciava. Quer dizer que fala, briga, faz de tudo e não tem jeito, chega o momento de silenciar. Eu conheci uma velha santa que criou seus filhos fazendo salgadinhos, e eles já eram homens, mulheres, e aquela velha santa caiu prostrada, enferma. E uma coisa me chamou a atenção, era pessoa amiga, e tinha suas filhas desviadas, filhos, e ali estava ela na cama, ela havia contraído um câncer, e em silêncio. Em silêncio. E aquelas filhas chegavam, aqueles filhos, urrava, chorava, debruçava sobre ela. Orava, pedia a Deus, chamava pela mãe, e ela quieta. E ela em silêncio. E aquele silêncio
parece que estava dizendo tudo. Meus filhos, eu não tenho mais o que vos falar. Eu já falei tudo. Quantas e quantas vezes, minhas filhas, meus filhos, vos aconselhei. Quer dizer, eu não tenho mais o que dizer nada. E dali a 2 dias ela partiu em silêncio. Então vocês vejam que o silêncio, ele confirma aquilo que foi expressado antes. E o próprio Deus, ele disse para Israel, que a história de Israel sempre foi esta: se afastar de Deus, depois do aperto retornava, Deus começava de novo, e assim era um passo atrás do outro. Toda a história de Israel é por aí. Sucesso e fracasso, sucessos com Deus, fracassos quando deixava Deus de lado. Mas um dia Deus disse que ele iria voltar à sua morada e que eles o buscaria e não o acharia mais. E vemos que desde Malaquias até João Batista, foi 430 anos silenciosos. 430 anos silenciosos, Deus em silêncio. Deus em silêncio. E se você vai em Jerusalém, você verá aqueles judeus orando, buscando, chorando, lendo a palavra, suplicando. Parece que Deus está em silêncio. Eles mataram, rejeitaram a Cristo, caia sobre nós o seu sangue, pediram juízo. E Deus está em silêncio. Então nós vemos, irmãos, que o silêncio, ele é terrível. Até o próprio Senhor Jesus, ali na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando a sua vontade era fazer a vontade do Pai, era a sua fome. Tu és meu Pai, tu és meu filho. Glorifico o teu nome, ó Pai, já o tenho glorificado. Mas ali na cruz, quando os nossos pecados recaíram sobre ele, em desespero ele gritou: Deus meu, e perguntou: por quê? Qual o motivo? Qual a razão que o Senhor me desamparou? Foi por uma boa razão. Porque os nossos pecados recaíram sobre ele. Mas e quando os nossos pecados, nossas negligências, o nosso relaxamento faz Deus se afastar? Não podemos perguntar por que me abandonaste. Nós sabemos. Certa vez o próprio irmão Brana, enquanto ele tirava as férias, conheceu o povo pentecostal e se alegrou com este povo, pregou entre eles. E Deus o chamou para que ele fosse fazer campanha por todo o país. E ele tinha convites que cobririam um ano. Os pastores ali o convidaram por toda a América. Quando ele foi falar com a esposa dele, ela, apesar de uma criança pequena
e outra na barriga, esperando. Ela disse, eu prometi estar ao teu lado, querido. Então vamos comunicar aos nossos pais. Está bem? Quando ele falou com a mãe dele, ela disse, Billy, eu vi você pregando numa nuvem branca e pregar para o mundo todo. Ele disse, para o mundo eu não digo, mas eu tenho pelo menos para pregar pelo país. Mas quando foi falar com a sogra, o problema foi grande. Você não vai levar minha filha por aí, esse povo é lixo, é resto de igrejas, foram expulsos de igrejas, são lixo. E por mais que ele tentasse falar, mostrar, convencer, a mulher simplesmente dizia, isso é lixo e você não vai levar minha filha. Mas ela é minha esposa, mas ela é minha filha. E assim ele não atendeu o chamado. E quando ele conta naquela mensagem a história da minha vida, ele diz, foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Deixe com que meus erros vos ensine. Então, dali para frente, os problemas começaram a aparecer, começaram a se acumular. A primeira coisa, o seu pai, que ainda era jovem, ainda tinha os cabelos negros, estava simplesmente se tornando grisalho aqui na costeleta. Creio que com 51 anos seu pai morreu. Dali um pouco, sua esposa contraiu uma enfermidade e aquilo evoluiu para uma tuberculose. E tudo se agravou quando veio aquela grande enchente, creio que pelo ano 36. E sua casa foi invadida, a igreja foi inundada por águas. E ele tinha que ajudar o povo. E quando ele pôde encontrar sua esposa, ela estava debilitada. E o médico simplesmente lhe chamou à parte e disse que não havia para ela cura. Retornando a Jeffersonville, lutaram pela saúde da mulher. Dívidas se acumularam. 5, 6 meses, aqueles tratamentos diários. E ela foi se debilitando, foi. E ele tinha que trabalhar e queria estar ao lado da esposa até que lhe avisaram, Billy, Hope está morrendo. E ele amava sua esposa de uma maneira completa, total. E ele correu para o hospital e ele orava por ela. Mas ele conta que quando ele orava por ela, ele viu como uma cortina havia descido entre ele e ela. Quer dizer, Deus rejeitava as orações dele. Deus não queria ouvi-lo. E simplesmente ela morreu. E dali a 2 dias ele trabalhando, quando pelo rádio lhe chama, Billy, venha rápido, tua filha está morrendo. A menina com 9 meses estava morrendo, havia contraído também uma meningite. E ele não podia aceitar aquilo. E ele chegou ali no hospital e desceu até lá embaixo no lugar
privativo onde ficavam as pessoas com essas doenças infecciosas. Chamou pela menina: Sharon, querida, é o papai. E a dor era tanto que ela cruzava as vistas. E ele sabia, o irmão Branham, que era o erro que ele havia cometido de não atender o chamado de Deus, de ir pregar entre os pentecostais. Inclusive, quando ele, na enchente, ele socorria umas pessoas e o motor não funcionou e aquele barco ia descendo para a cachoeira, aonde seria tudo despedaçado. E ele, como uma voz, lhe disse: quem disse que esse povo é lixo? E ele puxava e puxava. Não, Senhor, eu não chamei de lixo. Chegou a hora que ele viu que não tinha mais como. Foi ela que a minha sogra, mas você ouviu, você atendeu. Chamou de lixo, mas eu prometo, Senhor, se tu me salvares, eu tenho minha mulher, tenho meus filhinhos para criar, eu vou pregar o teu evangelho entre esse povo. Puxou e funcionou. Mas ele sabia, a própria esposa, quando veio estar com ele, ela havia como partido, ela disse: Billy, sabe onde está o nosso erro? Foi quando não fomos atender a chamada de Deus entre os pentecostais. E o profeta, ele disse sempre: eu sabia que eu estava errado. Mas quando ele orou pela sua pequena Sharon, ele disse que ele viu a mesma cortina descendo entre ele e a menina. E, na verdade, a sua vida foi os 5 anos. Não foi um só dia, um mês ou 2 meses. Foi 5 anos. Parecia que a porta do céu estava como que bronze. Por isso eu estou dizendo a vocês: não brinque. Não deixe Deus silenciar ao teu respeito. É melhor você dizer: Deus, me corrige, me disciplina, me faça o que tu tens que fazer, sou teu filho, mas não te afastes de mim. Não vires tuas costas para mim, Senhor. A Escritura nos diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Sansão foi um que foi brincando com as coisas de Deus, até que Deus se afastou dele. E quando Deus se afastou dele, diz a Bíblia que Deus se retirou e ele nem percebeu. Se tornou um qualquer. Você acha porque Deus tem te dado bênçãos, Deus tem te dado vitória, é porque você merece? É porque você tem dons? Como que os dons enganam tantas pessoas, tantos pregadores, sabendo que estão errados, mas porque os dons funcionam, segue adiante? Era o mesmo tipo de Sansão. É o tipo de Sansão que deu seu coração para Dalila e a sua força deu para Deus. Mas até que perdeu a sua força. E o que o diabo fez com ele? Tirou os olhos. O que vai fazer um homem com toda a força, mas se não tem olhos? É cego. Eu penso quanto amargura, quanto ressentimento, quanta tristeza
Sansão enfrentou ali no calabouço, girando o moinho para fazer comida para os filisteus, fazer farinha, girar a pedra para moer a farinha. E ele sabia que ele era o culpado da sua própria desgraça, e não só da sua, mas da própria nação, que sem ele não poderia vencer os adversários. Isto é o que acontece. Você nunca pode fugir da tua consciência. O irmão Branham, mesmo quando ele não foi entre os pentecostais, ele redobrou o seu trabalho evangelístico ao redor de Jeffersonville e entrou no evangelismo. Mas aquilo era mais para cobrir a sua consciência do seu erro de não ter ido pregar entre os pentecostais. Mas você sabe, às vezes a família está sofrendo, os filhos estão sofrendo, há uma cortina que a cada dia se adensa mais entre você, suas palavras de oração já não têm palavras, a alma às vezes está seca, há tempo que nem sequer sente a presença de Deus, não sente na oração, não sente nos cânticos, não sente na pregação. Eu digo, e às vezes a consciência está dizendo o porquê. Isaías disse, Deus disse pelo seu profeta: as minhas mãos não estão encolhidas para não poder vos abençoar, nem meus ouvidos agravados para não poder vos ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então, em primeiro plano, é preciso mantermos uma consciência sincera conosco mesmo. Ser sincero conosco, porque você não pode prosperar se você tem pecado na vida. Não pense que possas contar com Deus. Talvez hoje você não precisa de Deus, mas um dia vai chegar a hora, como Saul precisava de Deus para enfrentar os seus adversários. E a quem no final Saul recorreu? Por isso Paulo é categórico em nos dizer: não entristeçais o Espírito Santo com o qual estáis selados. Mas pastor, eu pensei que uma pessoa selada, pronto, já pode fazer o que quer e pronto, está selado. Não entristeça, porque tudo começa por um descontentamento. E logo Paulo ainda diz: não extingais o Espírito. O que é extinguir? Exterminar. Quando a Escritura diz que devemos conservar, manter, adubar, não extinguir, sufocar, afogar. E foi o que Saul fez, foi o que Sansão fez. Foi sufocando Deus na sua vida.
Eu estava com aquele pequeno hino aqui, que esses dias me escreveram, e ele diz assim: cuidado das pequenas coisas que você diz não ter importância. Cuidado das pequenas coisas. Então começa tudo pelas mínimas coisas. Você ir atrás daquilo que um dia você jogou fora. Se um dia você jogou é porque não prestava. Por que vai atrás dessas joias? Por que vai atrás dessa televisão? Por que vai atrás dessas novelas? Por que vai atrás daquelas velhas companhias ímpias? De boca suja? Por quê? Tiago diz que, Pedro, aliás, diz, tal como a porca volta, ou tal como o cão volta ao vômito, e a porca volta à lama. Você não é um cão, você não é um porco, para retornar às coisas velhas. Em Cantares, creio que 5:3 diz, se já despi das minhas vestes, por que as vestirei de novo? Quer dizer, por que vou atrás daquelas capas velhas, usar mentiras, usar engano? Se já descalcei os meus sapatos, por que vou calçá-los de novo? Em outras palavras, se já fiz uma decisão por servir a Deus, por que voltar atrás? Por quê? Nunca deixe Deus se silenciar. Há muitos motivos, razões, que às vezes leva a Deus silenciar. Não é só pecado. Às vezes, pode não ser o tempo para você fazer aquilo. Quando é pecado, olhe para a tua consciência. Mas, pastor, eu tenho buscado a Deus em certas coisas, Ele está em silêncio. Não me responde, não fala comigo em sonho. Não vem de encontro comigo para me curar. Marta e Maria mandaram chamar Jesus para curar um doente, e Jesus deixou o doente morrer, para que o milagre fosse maior. Então, às vezes, Deus também, irmãos, não fala, porque não é o momento daquilo. E a Escritura nos diz, em Provérbios 13, que há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de juntar pedra, espalhar pedra, tempo de abraçar e parar de se abraçar, e aí vai. Agora, quando acontece o silêncio de Deus, nós temos que tomar isso como um indicativo. O que é que Ele está nos dizendo? Entende? Ele pode ser um indicativo que nossos motivos, nossa motivação, ou nossos objetivos não está certo. Essa mudança, isso, aquilo. Então, temos que aprender também a ouvir o silêncio, porque até no silêncio se fala. Deus está falando também no silêncio. Silêncio não quer dizer que Ele abandonou, não.
mas ele também nos fala no silêncio. Há aquele velho ditado que diz: quando se cala, consente. Mas o cristão não deve se calar diante do pecado. Jesus disse: o que você ouve lá no quarto, condene no telhado. Então, irmãos, se as coisas não dão certas, vamos dizer, se há um meio cortinaço, uma cortina, uma neblina entre você e a sua vida espiritual, e o sol, a luz não vem direto, ou isso, qual é o motivo? Reflita. Pense, será que você não está precipitado? Precipitada? Será que você não está buscando isto ou aquilo com motivos egoístas, com vaidades, com orgulho? Você tem que analisar também os silêncios de Deus. E todos nós temos tempo que ouvimos Deus falar e atuar, mas há tempo que parece que as águas param. A coisa silencia. Por que Deus não opera como operava? Parece que Deus não ouve como ouvia, não atua como atuava. E terminamos o quê? Debaixo de um pé de zimbro, como Elias. E ali supomos que entramos em depressão, como Elias. Depois de operar grandes maravilhas, trazer a chuva de volta, orar e Deus responder. Ele eliminou a idolatria de Israel, porque ele se elimina matando os cabeças dela. E os sacerdotes dela tinham ido para a faca. Entende? E agora Elias recebe um aviso da sua rainha dizendo: amanhã você vai estar como um deles também, rapaz. O homem se desespera, deixa o seu companheiro para trás, mete o pé e vai embora, porque Deus havia operado nele, mas quando Deus não opera, irmão, você se sente menos do que nada. Elias se sentiu um homem acabado, fracassado. Deitou debaixo do pé de zimbro e disse: ó Deus, eu não sou melhor do que meus pais, me leve. Vai ver que muita gente já fez essa oração: Senhor, me tira daqui. Eu não quero ficar mais aqui, é problema de todo lado. Mas você sabe que estas coisas, às vezes, é bom para te ensinar, te exercitar, te fazer voar. Sabe que a águia, ela forra o seu ninho com couros de ovelha, com lã, pele de lebre. E aqueles filhotes vêm um ninho fofinho, querido, comidinha na boca. Mas, dentro de um certo tempo, aquela mãe águia vê aqueles bichinhos já grandes, já bem empenado. E ela não quer que você seja aquele crente dodói. Ela mete a mão, a cabeça ali, pega um couro daquele, puxa e começa a aparecer os espinhos. E você diz: bem, antes não tinha isso, mas agora tem, o que é isso, que é aquilo? O profeta diz assim: primeiro examine a sua vida. Se não há nada, fica tranquilo. Há um propósito de Deus em permitir isto e aquilo. Há um propósito. Mas aqui tinha uma pele igual fofinha, e agora? Agora tem a ponta do espinho ali. E o ninho fica ruim, mas é com um propósito. Daí aquela mãe águia chega e diz: a coisa não está boa aí mais, meus filhos? Não. Então vem cá. Ela chega em cima deles e dá aquela pé de vento, arranca aquelas penas frouxas, aquelas penujas,
abre as asas e diz: agora vocês subam aqui. Vamos conhecer outro lugar. E os bichinhos sobem ali e agarram ao redor da pena. E aquela mãe águia sai com aquele monte de filhotes e vão. E sobe. Que nova etapa gostosa, né? Agora pode ver os vales, pode ver tudo lá de cima. E aquela mãe águia vai voando, vai dando voltas, subindo. Quando chega lá em uma certa altura, de um momento para outro, ela dá um laptop, dá uma cambota assim, pega eles de surpresa. E aqui ele se desgruda das asas dela. E em desespero começa a cair. E ela diz: bate asa. Para que asa, né? Você tem asa. Bate asa. Acha que nunca você vai voar? Daí começa a voar aqui. E se algum deles vai caindo, aquela mãe águia vem, pega de volta e volta lá em cima e recomeça. Então, irmãos, para tudo há um propósito de Deus. Então você não deve também se preocupar, se angustiar pelos problemas, por isso e aquilo. E julgar que Deus se silenciou contigo. Sabe às vezes por quê? Há pessoas que não querem Deus, a pessoa dele. Eles querem a bênção dele só. Só querem a bênção de Deus. Mas, de todos os modos, há um propósito de Deus para se cumprir. Eu só digo uma coisa: não, você tem que se preocupar se há pecado. Mas se não há pecado, não fica dando lugar às conjecturas, às perguntas. Por que isso? Por que aquilo? O que é isso? O que é aquilo outro? Deus sabe melhor. Você tem que ter a sua vida em comunhão com Deus e, no mais, descansar e dizer: Deus sabe melhor. Agora, não é porque tens uma vida de comunhão com Deus que vais agir de uma maneira irresponsável, pensando que Deus tem que segurar todas estas bolas loucas. Não, não faça isto. Mas o silêncio, de uma forma ou de outra, quando Deus não atende ou isso, ele nos leva a ter uma reflexão melhor. A gente vai parar, vai observar por que isto não está indo adiante. Por quê? Tiago nos diz, capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis mal. E às vezes o silêncio de Deus, nós vemos isso dentro da Bíblia como um teste da fé. Vocês já viram isto? É como um teste. Olha que teste Abraão passou. 25 anos, né? Deus está testando a nossa fé para ver se nós a mantemos. Sim, a nossa fé. Se mantemos a nossa esperança diante deste silêncio, sem que se sucumba, não é certo? Então, Deus, ele permite para testar a nossa fé. E assim você pode ver que tem muita gente que sucumbe diante desse teste. Como eu disse, é porque eles não estão interessados na pessoa dele, mas nas bênçãos dele. Eles se sucumbem diante do teste, fracassam. Agora, queridos, estes silêncios, a prova da nossa fé,
estas pequenas coisas no nosso dia a dia, isso vem para nos ajudar. Mas agora o que não pode acontecer é o afastamento de Deus. Porque o silêncio muitas vezes não quer dizer que Deus se afastou. Nessa questão da fé e aí tantos outros ângulos da vida espiritual, mas nunca deixe Deus se afastar da sua vida como afastou de Saul. Por causa de sua ignorância, por causa de sua maldade, por causa de suas teimosias, por causa de suas rebeliões, de sua infidelidade para com Deus. Isto não pode acontecer. Por isso eu volto a dizer, não deixe Deus se silenciar a teu respeito. Seja um crente zeloso, seja um crente cuidadoso das coisas de Deus. Deus disse, eu honro os que me honram. E os que me desprezam também serão envilecidos. Quer dizer, são deixados de lado. Eu os desprezo também. Vamos contar com a presença de Deus. Como, pastor? Permaneça na palavra. Permaneça com teu coração enamorado dele. Com os teus pensamentos voltados para ele. Concentra a sua vida em Deus. Nunca admitas que a tua vida de oração, você perca aquele contato. Insista até que você volte a ter esse contato. Se você perdeu a alegria da salvação, diga, Deus, restitua-me a alegria da minha salvação. Se você tem feito coisa errada, Senhor, me perdoa, e você vai aonde você tem que se corrigir. Igreja, eu espero que vocês nunca venham fazer o que Laodiceia fez com Cristo. Expulsou ele da própria casa. Por isso que nesta era ele diz, eis que estou à porta e bato. Se vocês puserem esta palavra sempre em primeiro lugar, e andarem com sinceridade, com temor e amor a Deus, vocês sempre poderão contar com a presença dele. Agora, se virarem as costas para eles, nós devemos temer. Porque ele segue sem nós, mas nós não podemos seguir sem ele. Não é certo, irmão Jaci? Nós não podemos seguir sem Deus. Nós não podemos ter vitórias. Nós não podemos ser guiados sem ele. Então não deixe Deus se silenciar a teu respeito, a respeito da tua alma, para que esta não fique seca, ressequida. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, aqui está o teu povo a quem tu nos deste a graça para pastoreá-los. E no teu nome eu estou dizendo, e não sei se isto cabe como uma advertência, seja para a igreja, ou alguma família, ou algum homem, ou alguma mulher, ou algum rapaz, ou moça, ou família. Ó Deus,
para que o Senhor não se silencie. Eu sei que o Senhor não se silencia sem um motivo ou sem algum propósito, mas nós não queremos que seja o motivo por causa de nossas negligências, nossos pecados, nossas faltas. Queremos o Senhor na nossa frente. Ajuda-me, Senhor. Ajuda teus filhos. Pai, o Senhor conhece o estado de cada um. O Senhor conhece como está a alma de cada um. Eu oro nesse instante por aquelas almas que estão vivendo uma sequidão, pela ausência da Tua presença, das Tuas bênçãos. Mas, contudo, eles continuam perseverando em fazer o que é certo, mas não têm procurado se achegar a Deus e buscar os seus direitos. Ajude, Senhor, a cada um. Traga a Tua presença, Senhor. Faça que o Espírito Santo, a doce pomba, volte a arrulhar nesta alma, Senhor. Volte a dizer, Tu és meu, Tu és minha. Se alguém, Senhor, tem virado as costas para Ti, errado, mas que nesta hora possa, como o jovem, o filho pródigo, cair em si e retornar à casa do Pai. Deus, nunca te cales ao nosso respeito. Nunca te cales, ó Deus. Mas queremos que o Senhor siga nos falando, nos corrigindo, nos exortando, nos consolando, ou mesmo gritando conosco, mas não te cales, Senhor. Aí está o mundo, o diabo, e nós não podemos vencê-lo sem Ti. Pai, buscamos a Tua presença, necessitamos dessa presença. Tu tens nos enviado uma mensagem para este tempo. Ajuda-nos a ser fiel na apresentação da mesma. Que possamos ser fiéis, ó Deus, na apresentação desta palavra. Eu sei que esta é a voz do Espírito Santo para esta era. É esta mensagem. E como pastor, ó Deus, me ajude a pisar no caminho certo. Nunca levar o Teu povo para extremos, para lados contrário a esta verdade. Deus, ajuda-nos, Senhor. Eu sei que o Senhor não tem obrigação com ninguém que esteja fora desta verdade. Por isso queremos que a cada dia, na Tua misericórdia, o Senhor nos comprometa com esta verdade, porque é o nosso desejo estar comprometido contigo. Ajuda Teus filhos, Tuas filhas. Ó Deus, em tudo, Pai. Que o Senhor lhes conceda a vitória. E se alguém que há tempo não tem sentido a Tua presença, e a pessoa está um tanto preocupada, e é justo que o Senhor possa retornar e mostrar, tocar, falar, e mostrar para ele ou ela, fazer com que sua alma entre em um estado de primavera. Pai, aonde há flores e perfumes, estenda Tuas mãos e nos ajude, Senhor. Não passes nem te olvides, ó eterno Salvador. Todos gozam de Tuas bênçãos, ouça o nosso clamor. Ajuda, Senhor. Eu peço por essas meninas, por esses rapazes,
Às vezes, Senhor, muitos andam levando a vida de uma maneira brincando. Oh, Deus, mas que nessa hora possa entrar em um desespero e retornar ao velho caminho. Que assim seja para com cada um que necessita nesse instante. Você quer fazer uma oração? Como está a tua vida de comunhão com Deus? Você tem realmente a presença dele ou só pensa que tem? Você pode contar com ele? Você tem prazer nele, como ele tem prazer em você? Mesmo em silêncio, em voz baixa, faça a sua oração. O que é que você quer de Deus agora? O que é que você quer de Deus? Você precisa tomar posição. Diga para ele que você já tomou essa posição de hoje em diante. Ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas negligências, refaça-nos. Cria em nós um espírito reto, manso e verdadeiro. Dá-nos a tua presença, Senhor, a tua liderança, porque sem ela, Senhor, estaremos confundidos. E Davi disse: pus o Senhor diante de mim para que eu não seja confundido. Esteja diante de cada um deles aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, receba a oração de cada um e as suas petições. Amém.